A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco em mais esta oportunidade preciosa e santa que nos concedeu o Senhor de estarmos reunidos e juntos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Dia 15 de maio de 2022. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos por esse dia que o Senhor dele tem nos concedido participar com alegria, paz no coração, porque confiamos em Ti, sentimos a Tua presença. E se chegamos até aqui foi por causa do Teu amor incondicional para conosco. Nós te louvamos, te pedimos a Tua presença, ó Pai, falando com cada um de nós através desses corinhos, através desse louvor, através da Tua palavra, do testemunho de cada um desses irmãos possa estar participando conosco. Nós te louvaremos, te bendizemos e te agradeceremos, Senhor meu Deus e Pai, porque o Senhor é Deus sempre presente para com cada um de nós. Fica conosco, Senhor, aceita nosso louvor, a nossa súplica, que o Teu Espírito Santo use a cada um de nós para a honra, louvor e glória do Teu nome santo. Cada um daqueles que nos assistem num dia futuro, que o Senhor também esteja ali abençoando por amor de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. E antes de louvar ao nosso Deus, vamos apresentar então o nosso texto e o nosso tema, que tem por título Para ser aprovado por Cristo. E escolhi, tem mais que um texto, mas escolhi o texto que está no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 10. Então, Romanos, capítulo 16, versículo 10 diz: Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. O nosso texto se refere à primeira parte deste versículo. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Então, um homem que é mencionado apenas neste versículo. E vamos verificar alguns fatos sobre esse texto e que possamos aprender um pouco mais. Os nossos hinos da harpa desta noite, deste dia, são os hinos de número 564, 515 e 509. 564, 515 e 509. Começamos com o hino de número 564, que tem como título Conta as Bênçãos. E louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las
todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-la assim, todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. E verá surpreso quanto Deus já fez. Sim. E verá surpreso quanto Deus já fez. E ainda muito fará, porque Ele não falha, não falta e permanece fiel. Deus maravilhoso e santo, e está sempre ao nosso lado para nos socorrer. Como cantamos, as dificuldades não existem para todos, mas é melhor se lembrar das bênçãos do Senhor, deste dia, do dia anterior, porque com certeza podemos contar alguma bênção, ainda que seja um pequeno testemunho, como ouvi recentemente da irmã, mas é muito importante para a edificação de cada um de nós e aumentar a nossa fé no Senhor, porque Ele tudo pode. Hino também muito antigo, muito bonito, hino de número 515, Se Cristo Comigo Vai, da nossa harpa cristã, 515. 1, 2, 3. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou lá luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder
Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Ele vai, e grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Sim. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Graças a Deus. Então, sabemos que Ele está conosco, que Ele irá conosco, se formos obedientes, confiarmos na presença dEle, com certeza Ele estará conosco. E eu tenho visto e tenho ouvido e sou testemunha de que o Senhor é aquele que sempre estará conosco. Ele está à tua direita, à tua esquerda, à tua frente, na tua retaguarda, para sempre nos abençoar. E no terceiro hino de número 509, ao passar o Jordão. Há um Jordão, um rio, mas este se refere ao rio que está no céu. Quando entrarmos no céu, veremos lá a quantidade de remidos e salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 1, 2, 3. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo,
Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado a seus pés o adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, muitos. Sim, tantos como a areia da praia. Sim, tantos como a areia da praia. Amém. Glórias a Deus. Aleluias, porque sabemos que Ele comprou para si homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações, e confiamos nesta palavra porque ela é verdadeira. Agradecemos a Deus porque estamos vivos, podemos louvar. Quantos já se foram nesta última semana e o Senhor tem nos poupado, estamos juntos, tendo esta oportunidade de estar junto com vocês neste momento, com aqueles que nos assistem, e devemos ser gratos ao nosso Deus. Neste momento de oração, eu com certeza agradeço ao Senhor, assim como eu creio que todos esses que nos ouvem neste momento, aqueles que nos assistem, de ter esta confiança de que o Senhor sempre estará conosco. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Senhor é maior do que todas essas dificuldades, por isso nós continuaremos a perseverar, a confiar na palavra do Senhor, porque ela é aquela que pode transformar aquele que não conhece a palavra do Senhor, e todas as coisas estão debaixo do querer e da vontade do nosso Deus. Por isso agradecemos ao nosso Deus por tantas bênçãos de mais uma semana, e reiterando então os nossos pedidos de oração, sempre que os irmãos sempre se lembrem de nós nas vossas orações, e os irmãos também orem em favor da nossa nação, no Brasil, orem em favor desta nação, a qual o Senhor tem nos trazido, e que o Senhor esteja, por sua infinita misericórdia, nos concedendo graça e sabedoria para continuarmos na obra do Senhor, e agradeço sempre e sempre a oportunidade de ter vocês juntamente conosco. Que o Senhor vos recompense. Vamos começar então com os nossos irmãos que estão aqui à nossa direita. Hoje, com a irmã Maria e o irmão Nishimura, por gentileza, que estão aqui nos ouvindo. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Ô, benção, a paz do Senhor. Tá? Minorino Kadai. Aí. Tá.
祈りの課題ありますかって。はい、言って。もしもし。問題。感謝。感謝です。特別代ということで。もう感謝です。それです。もう感謝。ありがとうございます。いつも。はい。いつも感謝。Graças a Deus. Irmã Maria. Agradecida sempre, como sempre. Amém, Jesus. Por todos os irmãos. Amém, Jesus. Ai. Irmão Anderson, irmã Keiko, por gentileza. Agradecemos a presença de vocês também, como sempre. A paz dos irmãos. Amém, Jesus. Como sempre, agradecer primeiramente a Deus. Sim, ele é digno. Continuar pedindo oração para aquele rapaz, o William, né, que ele está em tratamento. Para que Deus possa visitá-lo e receber essa cura, né? Sim, ó Deus, nós confiamos e cremos, e ainda que ele não conheça o Senhor, mas... Porque o homem impossível para Deus não tem essa palavra. Não tem essa. Então, não fazemos mais né, do que a nossa obrigação, o nosso dever de orar uns pelos outros e para que o Senhor alcance aqueles que não conhecem a palavra. Então, graças a Deus por isso, por esses irmãos. Irmã Mieco, por favor. Agora, então a irmã entra na outra. Ok. As irmãs aqui estão à minha esquerda. Irmã Simone Uemura, por favor. A Simone está cuidando das crianças. O seu esposo, Júlio Kauro Uemura. Do Senhor, né? Amém. Gostaria somente de agradecer, né? Agradecer a Deus pela família sempre estar podendo cultuar toda semana, né? Amém. Então, não tem coisa assim, acho que melhor do que você estar toda semana com a família cultuando, né? Então, Amém. seria mesmo de agradecimento, né? Por Deus estar dando essa assim, oportunidade de estar toda semana na casa dele. Então, seria mais de agradecimento mesmo. As irmãs conhecem ele? Acho que nem conhecem, né? Olha lá, a irmã Clarice não conhece. Ô, Jolinho. Nem a Luzinete? Conhece, né? A Luzinete conhece. Conhece, será? Cadê o rosto? Conhecão. Não vai sair na internet, não. Não vai sair, né? Ah lá, o Nichan. Irmã Clarice é prima da minha cunhada, o Hidecaso. O Hidecaso não. O Eu conheço o Hidecaso, viu? Hidecaso, o pai não. dele. O pai dele. Casado com a prima dela. É tia Nani? É casado com a prima dela. Isso. Ah, tá, entendi. A Leoninha, o pai do Hidecaso. A mãe do Hidecaso e ela são primas. Amém. Então, o Julinho já fez a sua petição, agradece a Deus. Amém. E com certeza orar em favor desta família e dos irmãos ali da igreja de Nihama, da igreja do pastor Kusso. Simone não tem pedido? A Simone, ela como ela tá na sala, né? No caso das crianças, mas assim, ela tomou a terceira dose, né? Tava meio ruim esses dias. Tava ruim. Deus. Febre, né? Mas já tá melhorando já. Amém. Então, graças a Deus. Amém. Muito grato. Irmã Luzinete e irmão Alexandre. Amém, Pai Senhor. Bom dia. Amém, Jesus. Continue abençoando a todos. Obrigada. Eu quero agradecer sempre ao nosso Deus por essa rica oportunidade, né? Mais um domingo que o Senhor tem nos concedido de estar aqui, dando para Ele a primícia, né? Que Ele é Amém, Jesus. de honras e de glórias. E agradecer a Deus pela vida de vocês, que tem Amém de todos. se proposto. E agradecer a vida de cada irmão. Continuo pedindo oração pela minha família, pelos meus pais em São Paulo, os meus irmãos, também pela a situação aqui do nosso país. E o Senhor possa dar-nos assim sabedoria e graça aqui, né?
Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Muito grato. Então, a irmã Luzinete, com certeza, permanece na presença do Senhor e agradecendo sempre a benevolência do nosso Deus. Isso. Irmã Clarice e Minoro. Um, dois. Paz do Senhor, Amém, né? Jesus. Paz. Eu só tenho hoje que agradecer a Deus, né, pela grande vitória que Ele deu. O meu esposo passou pela cirurgia sexta-feira e vou lá até quarta tarde teve alta, né? Amém, Jesus. Agora ele está só em recuperação, né? Já teve que voltar lá no hospital uma vez só para fazer a troca da bandana e fazer curativo. Está em recuperação, né? Então, Glória a se Jesus Deus. abençoar, que ele continua bem. Até agora, Jesus tenha abençoado. Então, eu agradeço a oração de todos os irmãos. Agradecemos também. Agradecemos as vossas orações também. Amém. Irmã Mieko, por gentileza. A paz, bom dia, boa noite, tudo bem? Orar pela Rússia, pela Ucrânia, né? A Ucrânia é um país que tem uma tecnologia muito avançada, né? O primeiro astronauta que foi para a Lua foi, quem lembra? Gagarin. Gagarin era ucraniano, né, papai? Né? Sim. Então, vamos orar, continuar orando. Amém, Jesus. Que a Rússia não aceita pelos, essa, né? A tecnologia avançada e pelos muitas dirigentes outras coisas que a Ucrânia tem, né? Sortou? Oh, ai. Então, devemos sempre nos lembrar dos irmãos que sofrem em todas as partes do mundo, mas não temos notícia de outras partes do mundo. Por isso, nós focalizamos mais o nosso pensamento nessa situação terrível que passam muitas pessoas e, com certeza, irmãos em Cristo nesta região da Europa. Mas o Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus amoroso, Ele não vai desamparar e existe um tempo determinado para todas as coisas. Este versículo não está ali no livro de Provérbios, não? Se eu não me engano, Provérbios, não? Mas existe um tempo determinado e esse tempo determinado pelo Senhor, claro que Ele pode, como já aconteceu, Ele pode prolongar os dias de vida de cada um, mas Ele tem o melhor, não é antes nem depois. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos orar em favor daqueles irmãos que estão na África, na Europa, na Ásia, no nosso querido Brasil, em todas as partes do mundo, que passam por dificuldades. As dificuldades deles não são as nossas e as nossas dificuldades podem não ser as deles, não? Eu recebi um e-mail do meu irmão, querido irmão Alexandre Bonetti, e ele fala do aumento de preços daqui, né? Ele viu lá em Santa Catarina e ele passou a mensagem. Eu falei, o aumento dos preços se assemelha a alguns outros lugares do mundo. São dificuldades? São. E que muitos enfrentam. Então vamos orar ao Senhor, lembrando-se desse jovem, William, que tem uma família também promissora, filhos pequenos, ele também com pouca idade. E, como disse o nosso irmão Anderson, o Senhor é aquele que faz aquilo que para o homem é impossível. Aquilo que for possível, Ele deixa para você e eu fazer. É nosso dever e nossa obrigação. Mas aquilo que é impossível, aqueles que têm a Cristo Jesus, aquele que tem ao Senhor como Deus forte, com certeza ele vai buscar ao Senhor. Esse jovem talvez não conhece, vamos dizer jovem, rapaz, moço ou adulto, com certeza adulto, não? Mas talvez ele não conhece ao Senhor como muitos conhecem. Então, eu continuo crendo e confiando que o Senhor pode responder à oração de cada um de nós que oramos em favor dessas pessoas que não conhecem o Evangelho como ele e que está numa situação difícil de saúde ou uma doença que a medicina ainda não tem solução.
em qualquer parte do mundo. Está. Então, vamos orar em favor dele também. E de cada um de vocês, eu agradeço, peço oração em favor também dos nossos irmãos e familiares que estão aqui, os nossos irmãos e familiares que estão no Brasil, tanto da irmã Mieko como o nosso, tanto dos familiares do Anderson e da Keiko que estão no Brasil, aos familiares do irmão Alexandre e da sua esposa Luzinete que estão no Brasil, do Julinho Caouro, seu lar, a sua família e os seus familiares que estão aqui, também estão no Brasil, o irmão Valdecir, a sua esposa, aos nossos irmãos em Cristo, que são muitos, e para não mencionar nomes, para não me esquecer de nenhum, eu uso o genérico irmão em Cristo, mas são muitos, a irmã Kelly Campos, a irmã Maria, Sato e demais irmãos que sempre estão nos auxiliando, nos assistindo. Vamos orar então juntos, por amor de Cristo. Ó Deus eterno, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus forte, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és o nosso precioso e santo Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Filho de Deus vivo, o nosso Salvador, aquele que tudo pode, em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Nós cremos, nós confiamos e de Tuas mãos nós esperamos a solução de cada uma dessas dificuldades, de cada um desses problemas que afligem a cada um dos Teus santos, ó Senhor. E também daqueles que recebemos um pedido de oração, de intercessão. Nós Te louvamos, Pai amado, porque sei que o Senhor se agrada em abençoar a cada um daqueles que buscam a Ti com fé, confiando, não duvidando, Senhor meu Deus, não ao incrédulo, mas aquele que confia em Ti. O Senhor não vai desamparar. Esses que nos ouvem neste momento, esses que nos assistem também, nós Te pedimos a Tua presença em cada lar, em cada família, concedendo, Pai, por misericórdia, a vitória na resolução de uma dificuldade, de um problema, de um projeto de vida, de algo, Senhor meu Deus, que é importante para este Teu filho, para esta Tua filha, para estar, com certeza, ajudando, colaborando e contribuindo com outros. Nós Te bendizemos e Te louvamos, Pai, porque sei que o Senhor, com certeza, o Teu nome será engrandecido e louvado em tudo aquilo que o Senhor faz, porque o Senhor não traz dores. Os Teus benefícios são para a honra, louvor e glória do Teu nome. Muitas vezes não compreendemos, não entendemos, mas sabemos que o Senhor também, com certeza, dá a correção àquele que necessita a correção, porque o Senhor ama os Teus filhos e não quer que nenhum se perca. Muitas vezes nós não gostamos, Senhor, mas os Teus santos profetas, o Teu Filho Jesus Cristo padeceu e sofreu de tal quantidade, de tal monta, em nosso favor, em nosso lugar. E muitas vezes não queremos sofrer, mas, Senhor, se é para a honra, louvor e glória do Teu nome, nós vamos suportar toda a afronta do inimigo que sempre quer nos destruir. Ele é o nosso inimigo, não é o homem, não é a carne, não é o sangue, como está na Tua palavra. Mas o inimigo é aquele que usa pessoas, que usa situações. Então nós Te pedimos em favor daqueles irmãos que passam por esta guerra, por este momento difícil, mais difícil do que muitos e muitos tantos outros locais, para os nossos governantes que estão em eminência neste país, os nossos governantes que estão em eminência no Brasil, nas dificuldades que passam o nosso grande país. Fica ali abençoando, Senhor meu Deus. O Senhor dará a vitória para aquele homem de Deus que quer governar aquela nação com sabedoria, com alegria, paz no coração. E nós sabemos que o Senhor dará a vitória, o Senhor vai confirmar mais uma vez, ó Pai amado, aquele homem que tem com certeza feito aquilo que Te agrada, e se ele continuar fazendo aquilo que Te agrada, o Senhor vai honrar o Senhor Jesus naquele local onde que ele está, naquela posição, Senhor meu Pai, de governante daquela nação. E onde estiverem os Teus filhos, Pai, nós Te bendizemos a cada lar, a cada família, pelos nossos irmãos que estão em Tóquio, pelos nossos irmãos que estão em Shizuoka, pelos nossos irmãos que estão em Yokohama, em todas as partes deste país, por nossos irmãos que estão no Brasil, onde quer que sejam,
o Senhor ali esteja abençoando. Se o nome de um irmão, de uma irmã não foi mencionado, mas o Senhor os tem, ó Pai, e sabe. No nome de Cristo Jesus, o Senhor continuará abençoando aqueles irmãos que não estão presentes, que possam estar assistindo o vídeo, a nossa irmã Leonilde, o seu esposo, a irmã Maria Sato, a irmã Kelly Campos, a irmã Ana Cristina, o nosso irmão Namba, aos irmãos da igreja Shinohara, aos irmãos da igreja em Sugita, aos irmãos, Senhor, meu Deus e Pai, da igreja em Nihama, o pastor Cusso, a sua igreja que ali se reúne. Nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, e te pedimos a tua presença no precioso e santo nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque confiamos na tua providência. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Orar agradecido, como nós cantamos, e levar a nossa cruz, sendo gratos a Deus, agradecidos a Deus. Então, levar a nossa cruz significa passar pelas dificuldades. Com certeza o Senhor permite as dificuldades, e as dificuldades nós sabemos que são sempre para a correção. Aquele que está enfermo, ele não quer ficar enfermo. Aqueles que estão sem um local de trabalho, não querem ficar sem um local de trabalho. Mas tudo isso acontece para cada um de nós que confia no Senhor, e nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu fiquei ansioso há alguns dias atrás com as mudanças no local de trabalho, mas o Senhor tem trabalhado e Ele tem transformado a situação e, graças a Deus, podemos continuar trabalhando em paz. Amém. Apenas lembrei-me no momento dessa situação, mas uma outra hora eu conto, aos irmãos, das dificuldades que muitas vezes cada um de nós passamos. No nosso texto de hoje, no capítulo 16, versículo 10 do livro de Romanos, então Paulo faz assim uma apresentação de Apeles, ou seja, aprovado. Então, um homem, que dificilmente existem nomes e muitas vezes não sabemos se é do sexo masculino ou feminino. Dependendo da nação onde a pessoa mora, fica difícil. A origem dela, os nomes são difíceis. Então, Apeles, um homem aprovado em Cristo. Então, quem era Apeles? Não sabemos. O que é que ele fez? Também não sabemos nada que ele fez. Qual era a família dele? Era de uma família nobre, uma família ilustre? Era de uma família pobre? Não sabemos nada. Então, não se sabe nada sobre ele. Mas nós podemos aprender com esse homem. Com a presença do nome dele na palavra de Deus. Então, não se sabe nada sobre ele, a não ser o seu nome. Então, nada, nenhum... Que loucura. Que loucura. Um homem desconhecido que teve seu nome lembrado até hoje. Então, o nome de Cristo, o nome de Paulo é mencionado. O nome deste homem é mencionado. Mas Paulo e os outros mencionados, como Pedro, Tiago, João, nós sabemos, temos muitas informações. Então, esse... Não se sabe nada sobre ele, a não ser o seu nome. Através de livros de histórias, talvez alguma coisa, mas não não tomando como base a palavra de Deus. Então, um homem desconhecido que teve seu nome lembrado até hoje. Estamos falando dele, né? Então, por quê? Porque foi aprovado em Cristo. É só isso que tem, só meio versículo. Então, para ser aprovado por Deus, você só precisa ser fiel. Você não precisa ser pastor para ser aprovado por Deus. Você não precisa ser evangelista para ser aprovado por Deus ou ter algum cargo na igreja para ser aprovado por Deus. Tomar conta, ser dirigente da escola dominical. Não há nada disso. Você só precisa ser fiel a Deus.
Amém. Para ser aprovado. Aprovado. Então, existe a palavra provado. O que é provado? Provado é aquele que passa por uma prova ou por uma provação. Então, a prova é o que nós conhecemos na escola, então, essa semana é a semana de provas. Então, de ser passado a prova. O provado pode ser o quê? Pode ser reprovado. Então, reprovado é uma consequência de ter sido provado e falhou. Na vida espiritual, falhou, não perseverou, também na vida secular. Desistiu no meio do caminho, não foi constante, não se esforçou, pode ser todos juntos ou só um desses. Não agradou a Deus e não foi fiel até o fim. Então, são alguns pontos. É só esses? Não. Existe outro. Não persistiu, não se esforçou, não. Então, existem mais itens, né? Mas ele foi, por algum motivo, ele foi reprovado e não chegou até o fim. Então, este é o reprovado. E também o aprovado. E o aprovado é uma consequência de ter sido provado e venceu no meio das dificuldades, por exemplo. E essas dificuldades que sempre estão em todas as provas. Até na prova que nós fazemos lá na escola tem dificuldades. E precisa vencer as dificuldades para se conseguir uma vaga na universidade, por exemplo, ou no local de trabalho. Então, aprovado por Cristo, vamos passar pelas provações, pelas provas ou provações que o Senhor nos permite. Então, a aprovação nunca é de alegria, mas sempre de tristeza, é o que a palavra de Deus diz. Então, toda pessoa que é aprovada por Deus, nós sabemos que tem um lugar de honra na casa de Deus e no seu reino aqui na terra. Então, foi aprovado por Deus, ele tem o direito, ele pode, se ele se esforçar, se ele tiver vontade de ter um lugar de honra. Lugar de honra não é lá no púlpito, não, nem com o microfone na mão, não é isso. É um lugar de honra na casa de Deus. Por quê? Porque estar na casa de Deus é um lugar de honra. Poderia estar em tantos outros lugares completamente diferentes, mas muitos, como esses que estão conosco, estão nesse momento compartilhando e estando junto em comunhão e reunião conosco. Então, é uma honra para cada um de nós, eu creio, estar compartilhando, ouvindo e proclamando a palavra de Deus. Isto é o reino de Deus aqui na terra. Amém. Estar indo na congregação, estar indo na casa de Deus, também. Então, ter um lugar de honra é ser um membro ali, ser um participante ali, não é ser um presbítero, diácono, obreiro, pastor, apóstolo, bispo, ou qualquer outra palavra que se use para pessoas de eminência dentro de uma igreja. Então, que cada um se esforce, cada um de nós se esforce, né? Trabalha, faça de tudo para ser aprovado por Deus. Não ficando tomando água de coco na rede só esperando que o Senhor faça tudo o que eu quero. Não é, e nunca foi, e nunca será desta forma. Então, pois todos nós temos a preciosa oportunidade de sermos aprovados por Deus. Tem a oportunidade, mas tem que seguir aqueles pequenos itens que eu falei, ser perseverante, ser constante, trabalhar, se esforçar, procurar amar ao próximo como a si mesmo e tantos outros. Então, trabalhar e fazer para Deus e fazer também para homens como se estivesse fazendo para Deus. Então, essa oportunidade é preciosa para nós. Aqueles que fogem da prova, da provação, que não querem passar por provação, né, são aqueles que também não dão valor para a prova. Então, alguns não querem, fogem da prova, não quero passar pela provação que o Senhor nos dá, é melhor viver, né, na sombra só. Não. Então, aqueles que não dão valor para a prova, aqueles que ignoram as provas, aqueles que reclamam das provas, nunca serão aprovados. Porque o Senhor é perfeito em todos os seus feitos, mas aqueles que aceitam a prova
têm grandes chances de serem aprovados. Eu preciso aceitar a prova. Vem de Deus? Vem do Senhor. Claro que o inimigo quer sempre colocar um empecilho. Aí precisamos tomar cuidado e identificar. E não permita que nada te faça ser reprovado na vida cristã. Existem dezenas, centenas, milhares de situações que vão querer que cada um de nós abandone a nossa fé para ser reprovado na nossa vida cristã. Temos visto aí, ultimamente, uma grande quantidade de pessoas que são reprovadas na fé, que são reprovadas diante dos homens, quanto mais diante de Deus, né? Então é melhor não permitir, é melhor continuar sendo aprovado. Que nada nos tire este direito, né? Este privilégio, esta grandeza, esta bênção de ser aprovado por Deus. Eu considero realmente uma bênção de ser aprovado por Deus. Exemplos nós temos de Esaú e Jacó, que está registrado lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da nossa Bíblia, no capítulo 25, no versículo 25 e 26, como eu comentei escrevi com alguns irmãos. Então, um exemplo de Esaú e Jacó. Então, capítulo 25 de Gênesis, versículo 25 e 26. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelos. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E, confirmando no Novo Testamento o que aconteceu com os dois, nós sabemos, e ele vendeu a sua primogenitura. E o texto que está no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 13, como está escrito, Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Bom, ainda um último texto, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Hoje nós lemos o livro de Hebreus pela manhã na igreja, e não foi esse versículo, né? Mas Hebreus 12, 16 diz, e ninguém seja impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. É o famoso prato de lentilhas, em que ele não deu a importância. Então, o primogênito, Esaú, que era gêmeo do Jacó, o primogênito trocou a sua bênção por um prato de lentilhas e foi reprovado por Deus. Com cuidado com as bênçãos do Senhor, para não rejeitar. Pode ser reprovado por Deus, e isso é grave. Então, esse daí trocou a sua bênção por um prato de lentilhas. Tem gente que troca até por tantas outras coisas, até mais. O fraco e débil Jacó foi aprovado. Por quê? Porque ele tinha temor de Deus. Então, existe esses versículos para a nossa edificação, para lembrarmos que para ser aprovado pelo Senhor, necessita, evidentemente, não recusar as bênçãos do Senhor. Aprovado para Cristo aprovado para Cristo. É passado. Se utiliza no passado. Eu vou já falar o que significa isso. Aprovado em Cristo é no presente. Por isso que Paulo escreveu Apeles aprovado em Cristo. Ele não falou para Cristo. E também não falou aprovado por Cristo. Por quê? Porque para Cristo é passado. Aprovado em Cristo é no momento presente que nós estamos vivendo. E aprovado por Cristo será no futuro. Então, o que quero dizer isso? Vamos ver um pouquinho melhor. Aprovado para Cristo ocorre quando nós aceitamos a salvação trazida por Cristo. Por exemplo, então não significa eu, Roberto. Então, quando nós aceitamos essa palavra, nós aceitamos a Cristo, então nós fomos aprovados
para Cristo. Ou quando o Senhor nos chama para alguma função na casa de Deus, para servir a Cristo. Então, o Senhor escolheu você para tocar na banda. É uma função na casa de Deus. Cuidar das crianças, ser porteiro, ou passar a salva, servir a Santa Ceia, ou ficar apenas sentado no banco, você já tem um privilégio de estar lá dentro, como nós vimos anteriormente. É honra estar na casa do Senhor. Muitos rejeitam essa honra e não vão na casa do Senhor. Não podemos condenar ninguém, mas, então, aprovado para Cristo. É quando recebemos a Cristo ou quando também somos chamados para algo, para alguma função na casa de Deus, como fez o Julinho essa semana, ou desculpa, a Simone, se eu não me engano. Vamos trazer uma palavra assim, o Julinho também já fez, mas outros irmãos com certeza, a irmã Luzinete e demais irmãos. Vamos trazer uma palavra para o círculo de oração, para as irmãs, e em tantas outras situações. Então isso daí é alguma função na casa de Deus, na obra de Deus. Aprovado para Cristo. Aprovado em Cristo ocorre no presente, quando nós andamos com Cristo e Ele aprova. Quando nós trabalhamos para Cristo e Ele aprova. Quando vivemos com Cristo e Ele aprova. É no momento, é no presente. Então, após nós sermos aprovados por Cristo, então entramos para a família cristã, para a família de Deus, e depois sermos aprovados em Cristo. Então estamos trabalhando na obra do Senhor, estamos fazendo algo, distribuindo um pequeno panfleto, já que não sabe falar o japonês como eu, distribui panfleto escrito em japonês. Então isso daí é aprovados em Cristo. E no futuro seremos aprovados por Cristo. Amém? Então, as provas vindas de Deus hoje são o caminho para sermos aprovados amanhã. Então, nós cantamos muitas vezes o hino, a vitória é nossa por Cristo Jesus, por exemplo. Que não é um hino, mas... Então, a vitória é nossa. Para obter a vitória tem que fazer o quê? Ficar comendo mamão com açúcar? Não, tem que ir para a batalha e lutar e se esforçar e permanecer fiel e perseverar e tantas outras dificuldades. Então, as provas vindas de Deus hoje, ou amanhã, ou no momento, são o caminho para para cada um de nós sermos aprovados pelo Senhor. As aflições e as tristezas de hoje poderão ser a alegria de amanhã. Como eu falei, provações sempre nos trazem um desconforto. Qualquer tipo de desconforto, aflição, tristeza, dor, pesar, ou tantas outras, mas poderão, não é que vão obrigatoriamente ser, poderão ser a alegria de amanhã. Normalmente são a alegria amanhã, porque, versículo famoso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim, é real, é verdadeiro, e nós cremos. Então não podemos ser aprovados pelo Senhor, se estivermos separados de Cristo. Eu dependo inteiramente de Cristo. Para isso eu tenho que estar passando pela prova a qual Ele nos dá. O Senhor nos dá a prova e Ele é que nos vai aprovar. Então, se eu estiver separado de Cristo, eu não posso ser aprovado por Cristo. Entendeu? Então, por isso devemos pensar em Cristo, proclamar Cristo, andar com Cristo, depender de Cristo, obedecer a Cristo, agradecer a Cristo, orar a Cristo, louvar a Cristo, escutar a Cristo, falar com Cristo, ser fiel a Cristo. Apenas não esgotou não a listinha, né? Então, eu dependo, é Cristo que vai me trazer as provações, o Senhor corrija quem ama? Sim. Então vem a correção vem de Cristo, vem do Senhor. E quem é que vai me dizer se eu fui aprovado ou não? O pastor, a minha esposa ou o irmão em Cristo? Não, é o Senhor, é Ele que vai dizer se eu vou ser aprovado ou não. Não sabemos se o irmão A ou o irmão B vai ser aprovado. Então, por isso, já que Ele me dá a prova, já que Ele é que vai ser aquele que vai julgar, que é o que vai avaliar,
se eu passo, se eu sou aprovado ou reprovado, por isso eu devo pensar em Cristo, andar com Cristo, proclamar Cristo, obedecer a Cristo, claro, ser dependente de Cristo, agradecer em tudo, orar ao Senhor, louvar a Ele, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória, ouvir a Cristo, que é o que mais nós gostamos de fazer, falar com Cristo, e sabemos que Ele nos ouve e nos atende, porque Ele é Deus vivo, ser fiel a Cristo, tudo isso nos leva a sermos aprovados em Cristo. O presente, né, aprovados em Cristo, apaga o passado, ou seja, o aprovados para Cristo. O que quer dizer apaga o passado? Porque eu já passei por esta prova. O Senhor nos escolheu, nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou levantou a mão, ou foi lá na frente, ou nunca fez nenhuma das duas coisas, mas serve a Cristo hoje. Então, esse presente de hoje, o presente de servir a Cristo hoje, apaga o passado, aprovados para Cristo, ok? Mas também vai nos garantir o futuro, ou seja, aprovados por Cristo. Então, tudo depende do presente. O passado é passado, não dá para fazer nada. O presente é o que nós temos que fazer, buscar ao Senhor confiando nele, e que possamos todos nós, esses que estão conosco nesse momento, ao vivo e em cores, como dizemos, aqueles que nos assistem, devemos perseverar para sermos aprovados por Cristo. Se já estamos seguindo a Cristo, já somos aprovados por Cristo. Em Cristo. E para sermos aprovados por Cristo, na vida futura, receber a recompensa que está nos céus, devemos continuar fiéis. Em resumo, não? Se hoje nós formos aprovados em Cristo, amanhã, se hoje nós formos aprovados em Cristo, amanhã seremos aprovados por Cristo. Quando? No dia da eternidade. Jesus Cristo morreu, o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos e ele voltou aos céus. Assentou-se no seu trono de glória, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então, a palavra de Deus registra no grande dia, o dia da eternidade, que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, já que nós recebemos, o Senhor permite as dificuldades, já que Ele corrige aos seus filhos, já que nós queremos participar da vida futura, então devemos ser aprovados na vida presente. Amém. Então, espero que sirva para cada um de nós. Esse versículo e essa pequena reflexão tem falado comigo e com certeza fala com cada um de nós da nossa permanência em Cristo. As dificuldades têm vindo, mas você está vivo até hoje, já que você nos ouve e nos atende, né? Já que você nos ouve e nos vê. Então, é motivo de se alegrar, de continuar em Cristo, para ser aprovado por Cristo no dia da eternidade. Roberto, sim, Senhor, sou eu. Você fez isso, deixou de fazer isso e aquilo. Eu vou ser julgado por Cristo. E depois, não, receber de Cristo, no dia da eternidade, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Então, agradeço a presença de vocês que têm estado conosco através da internet, através da presença física, virtual, no momento, daqueles que também têm estado conosco. Alguns não podem estar por algum motivo, o que nós louvamos ao Senhor, porque podemos orar uns pelos outros e eles têm orado por nós. Irmã Mico, tem algo a acrescentar? O culto de senhoras, né? Isto. Esperamos. Desculpa, Keiko, acho que eu não te chamei no dia do culto, né? Aqui, ela está aqui. Na quinta-feira. Oh. Acho que nem me desculpa. Foi uma pena. Era a semana de Golden Week e ela estava de folga. Fiquei de chamá-la, acho que não consegui chamar.
Desculpa. Uhum. Então, Continua na quinta-feira, às 8 horas da manhã, no Japão, e no Brasil, 20 horas. Amém. eu ainda estou aqui, desculpe os irmãos, aqueles que nos assistem pelos vídeos, não participam conosco, e os irmãos não sabem quem são a irmã Clarice, quem são o Júlio Kaoru Emura, devido a uma dificuldade que eu ainda tenho encontrado até hoje de passar as imagens deles para a internet. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho enfrentado, mas o senhor sabe por quê. Eu ainda não consegui resolver, mas será de motivo de alegria para que eu possa, com certeza, a imagem e o som desses irmãos que têm orado em nosso favor, que também têm participado conosco, e outros irmãos em Cristo possam conhecê-los também. No nome de Jesus, nós agradecemos a todos eles e que espero num dia breve possamos estar então também transmitindo a presença deles através deste canal. Amém. Vamos orar ao Senhor para despedir-nos em paz. Senhor Deus e Pai, Tu és aquele Deus maravilhoso, justo, santo e bom. Sim. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus forte, Príncipe da paz, Tu és maravilhoso e és sublime em todos os Teus feitos, e não deixará nenhum dos Teus filhos desamparados. Nós cremos e confiamos que o Senhor poderá fazer aquilo que para o homem é impossível. A cura, a libertação, a salvação vem de Tuas mãos. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que morreu na cruz para nos salvar, demonstrando o Teu amor infinito, o Teu amor incondicional para com todos. E todos aqueles que conhecem a Tua palavra confiam na Tua presença por mais uma semana que se inicia. Agradecemos e Te bendizemos pela semana que se passou e Te louvamos e Te agradecemos pela semana que se inicia. Cada lar, cada família possa ser abençoado. Estende as Tuas mãos poderosas, santas e justas para abençoar a cada um desses Teus santos, desses Teus filhos, desses Teus servos. Que sejam sempre aprovados por Cristo, aprovados em Cristo, aprovados para Cristo, principalmente aprovados por Cristo no dia futuro, para o grande dia da vida eterna. Em nome de Jesus, nós Te bendizemos, Te louvamos e Te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.